Olha, meu amigo, tudo bem? Primeiro, Eduardo, uma grande honra, uma grande alegria receber você aqui, tá bom? O professor Eduardo Grossi, já tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, agora no IBDA. Já tinha encontrado em outros eventos, né, Eduardo? Mas agora a gente conseguiu conversar com mais tempo, agora no IBDA, né? Eduardo que vem fazendo um trabalho maravilhoso junto à Procuradoria do Estado de Minas Gerais. Eduardo, é uma grande alegria, uma grande honra. A gente vai falar muito sobre esse livro aqui, pessoal, que o professor Eduardo lançou. Livro sensacional, excelente. Eu diria que o melhor dos livros que eu li aqui no Brasil falando sobre centralização de compras, trazendo muitas experiências internacionais. Não li todo ainda, não consegui ainda, Eduardo, por conta da correria, mas parabéns pelo excelente escrito, excelente pesquisa que você fez. Já já a gente vai falar mais sobre esse livro, pessoal. Lembrando que centralização de compras é um tema que é tratado na própria nova lei de licitações, é uma diretriz indicada pela nova lei de licitações e pode ser uma ferramenta muito interessante para os pequenos municípios conseguirem aplicar com maior eficiência a nova lei, tá? A nova lei. Eduardo, eu vou fazer uma rápida apresentação, acho que todos vocês já devem conhecer o professor Eduardo, né? Mas o professor Eduardo é procurador do Estado de Minas Gerais, é advogado, é mestre pela Universidade Federal de Minas, ou terra para ter gente boa do direito administrativo, viu? É professor da PUC Minas, né, do MB da PUC Minas, e também autor desse belo livro, esse excelente livro, além de ter colaborado em outros livros publicados sobre a nova lei de licitações, mas desse interessantíssimo livro sobre centralizações de compras públicas no Brasil. Tá? Eduardo, essa apresentação mais protocolar para o currículo, né, é interessante, mas para além dela, queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse o Eduardo Grossi, né, o estudante que virou concurseiro, que passou no concurso, que se apaixonou por licitações e hoje vem contribuindo tanto para o aperfeiçoamento das contratações públicas no Brasil e em Minas Gerais. Fala um pouquinho do Eduardo Grossi aqui para os nossos ouvintes. Boa noite, Rony. Boa noite a todos. Eu confesso que quando eu recebi o convite do Rony, foi um misto de, primeiro, muita alegria e depois um temor assim de, nossa, eu vou ter que estudar meu livro de novo, porque o Rony vai me perguntar uns negócios que eu não vou lembrar que eu escrevi, cara. Vou ter que ler tudo de novo. Meu Deus, não vai dar tempo. Não consegui ler, Rony, meu livro de novo, não, mas eu acho que não, desculpa pela demora na entrada, porque é a segunda vez que eu faço live, sabe, Rony, em Instagram. E eu não sabia como é que eu apertava o botão aqui, que botão que era. Eu fiquei mandando aí, tô aqui, mas não sei apertar o botão e tal. Aí eu acabei mexendo aqui e encontrando. Mas, Rony, assim, cara, muito obrigado Ah, pelo convite. Eu fiquei mega honrado de participar. Já assisti tantas DR Lives aqui. E para mim é uma mega honra estar aqui nesse. Eu acho que é o talk show mais concorrido do direito administrativo, né? Cara, muito legal estar aqui, assim, alegria imensa, viu, Rony? Valeu. Obrigado maravilha. mesmo. Obrigado. Ó. Você atraiu aqui um público muito seleto, né? A professora Raquel Carvalho já colocou comentário aqui, está aqui participando também, Ei, vem olhar o Raquel. colega dela, essa turma de Minas brilhando aí nas licitações. Tava com a Poxa, muito, muito bom Raquel aqui há encontrar. poucos minutos atrás. Saí correndo lá da cidade administrativa para vir aqui. Eu tava lá com a Raquel. E nossa, a Raquel, assim, entrou para agregar lá. Ela tá há 4 meses comigo. E, enfim, a qualidade de discussão com ela, né, Rony? A Raquel é outro Raquel, nível. Raquel, Né, assim, Raquel é ela, gênia. É ela é fora gênia. da curva. Ela é fora da Ela curva. é genial, ela é genial. Mas, ô, Genial. Eu tenho uma maior Rony, assim, admiração. o que você perguntou eu sou um ex-concurseiro, né? Vamos falar, eu sou um ex-concurseiro. Todos nós somos. E, e quando eu parei, e quando eu cheguei em Minas Gerais, embora eu não seja daqui, eu sou de Brasília, eu gostei muito. E aqui, fiquei e aqui eu vou ficar. E, e acabei, né, na Advocacia do Estado de Minas Gerais, eu acabei caindo na licitação por acaso. Acho que como todo mundo, né, acaba caindo por acaso. Eu ainda estava no interior, né, na lotação inicial. Minha lotação inicial foi no interior, em Sete Lagoas. E uma procuradora que estava na Secretaria de Planejamento me ligou. Eu não a conhecia pessoalmente, né, mas quando eu era de Brasília,
um amigo meu da Infraero, onde eu trabalhava, falou assim, tem uma amiga minha que é procuradora. Aí eu liguei só para saber como é que é a carreira, né, fulana? É a Naira. Como é que é a carreira aí, como é que funciona e tal. E aí eu conheci nessa ligação. E, bom, quando o pessoal ia tomar posse no meu concurso, ela perguntou, Eduardo, você quer ir para ser PLAG quando você tomar posse? Eu falei, quero. Mas depois disso, tomou posse e morreu, né? E, enfim, o assunto morreu. Depois de um ano, ou mais de um ano, ela me liga de novo e fala assim, Eduardo, vai começar um setor diferente aqui na CEPLAG para concentrar a licitação, como se fosse uma central na Secretaria de Planejamento do Estado. E está todo mundo formando equipe para esse novo setor. Você quer vir para cá? E eu nunca tinha mexido com licitação, né? Eu estava lá no contencioso. Falei, com certeza, na hora, quero. Achei um projeto muito interessante. E assim, ela não conseguiu, né, imediatamente eu não fui para a CEPLAG, eu fui para a Secretaria de Saúde, fiquei 4 meses lá, e aí sim fui para a CEPLAG, para esse setor de compras, 1º de janeiro de 2015. E aí eu fui mordido, né, Rony? Fui mordido pela licitação, e de lá eu nunca mais saí. É isso. E, bom, aí assim, só terminando, além de eu ser o pai do Arthur, e eu acho que você também é pai do Arthur, você também é pai do Arthur, né, Rony? Meu mais velho. Você também tem um Arthur. Eu sou um curioso de compras, então desde que eu comecei ali, eu me despertou uma curiosidade, a matéria, assim, no sentido de o que a gente pode fazer para melhorar, porque a gente vê a coisa rodando e vê que não roda e tal, e aquilo vai incomodando, então eu comecei a me interessar pela matéria e ao mesmo tempo tentar lutar contra aquela tendência que a gente tem de ser um órgão conservador, né? A advocacia pública é vista sempre como um órgão conservador da licitação. Então, acho que isso é uma luta diária, lutar contra essa tendência nossa de ser conservador no processo e deixar o gestor agir, atuar com mais liberdade, mais opções. Eu acho que é um pouco disso aí, sabe, Rony? Esse é o Eduardo, além da... Perfeito, amigo. Acho que é o grande desafio da advocacia pública é encontrar seu papel nessa área de licitações, né? Acho que o deslocamento dela para uma atividade, para uma função atípica de controle nos dificulta um pouquinho visualizar o papel, isso é difícil. Mas ter bons quadros, cara, nessa área que vão construindo soluções é sensacional. E eu pensando aqui, né, você falando, eu pensando, cara, Minas é muito sortuda, né? Tudo bem, você é de Brasília, mas está agora em Minas, então você, Tatiana Crisfortini, Raquel Carvalho, né? Poxa, Luciano, quer dizer, tantos juristas maravilhosos para o direito administrativo que Minas tem, né? Que Minas tem presenteado o Brasil, né? Sejam aqueles nascidos lá, sejam aqueles que se naturalizaram, passaram a viver lá. O ministro Anastasia, né? Semana passada eu assisti 2 palestras do ministro Anastasia, lá no IBDA e depois, coincidência, estava num evento em Goiânia, ele estava também palestrando no mesmo dia. Eu fico impressionado com aquele homem. Ele fala sem slide, né? Sem roteiro, ele começa a falar Sem nada. sem nada e fala lá 40 minutos. Minha cabeça é caótica. Se eu não tiver um roteiro, fica um caminho tortuoso, assim. Ele consegue fazer de maneira muito equilibrada. É impressionante, né? É impressionante. E vai falando com a fluidez que você faz, cara, não é possível. 10, 20, 30, 40, 50 minutos. Parece que ele está contando o que ele fez de manhã. Acordei, tomei café da manhã, comi uma banana. Pô, é assim, né? É assim. Um dia a gente chega lá, né, Rony? Talvez um dia a gente chega lá. Não, e aí, e a minha sorte, né? Bom, nem sou daqui e caí aqui. Aí, sorte número 1, trabalhar no mesmo órgão que a Raquel, né? E sorte número 2, virar aluno da Cristiana Fortini. Ela foi minha professora lá no meu estado. Não foi, a matéria não teve nada a ver com licitação nem contrato, mas, enfim, ser aluno dela é um privilégio, né? É um privilégio. E fiquei muito feliz dela ter aceito também prefaciar o livro, que eu fiquei, assim, super feliz. E ela me ajudou. Nossa presidente. Nossa presidente agora. Me deu dicas muito... Nossa presidente do IBDA. E deu dicas muito boas na minha fase de pesquisa, assim. Estou eternamente grato a ela. Sensacional. Meu amigo,
Não, sou fã da Cristiana Fortini. Fiquei, puxa, muito feliz pelo sucesso do Congresso, né, marcado pela presidência dela. Eu sei o quanto ela lutou para aquele Congresso ter sido tão bonito e foi sensacional. Até eu me arrependo de não ter conseguido estar todos os dias, todas as horas lá, por conta de reuniões que eu tive online, infelizmente. Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Amigo, vamos agora entrar no tema, falar desse livro. Já, pessoal, já vou dar um spoiler. A gente conseguiu, aliás, a gente é muita gente, né? O professor Eduardo conseguiu um cupom de desconto para adquirir esse livro. Recomendo a todo mundo que trabalha com licitações. O livro tá excelente, excelente mesmo. E um dos temas, um dos pontos que torna esse livro tão especial é que Eduardo, ao invés de falar simplesmente sobre o regramento brasileiro, ele faz muita análise comparada. Né? Então, fala, por exemplo, sobre as modelagens de centralização de compras no mundo. Fala, por exemplo, sobre algo que muitas vezes eu vejo a turma falar aqui no Brasil, que são os acordos quadro, mas sem, digamos, uma explicação tão clara, né? Fazendo, às vezes, uma embora ele pareça com o SRP, né, mas uma comparação com o SRP, mas o acordo quadro tem algumas peculiaridades, algumas diferenças em relação ao nosso registro de preço. E eu queria que você, para a gente começar, amigo, falasse um pouco sobre as centralizações de compras, notadamente através de acordos quadro, que é algo que você trata num capítulo específico do teu livro, notadamente em países como os Estados Unidos ou algum outro país na Europa que você queira destacar, cuja experiência ou a modelagem pode ser útil para o nosso modelo de licitações aqui no Brasil. Ô, Rony, eu posso começar falando de música e depois você vai entender por quê. Pode. Eu gosto de. Tem algumas músicas que a gente gosta e tal, e às vezes eu procuro saber como que a música foi composta, né? Por que chegou naquele lugar lá. Eu acho que é uma coisa interessante. E tem aquela música do Eric Clapton, chamado Layla. Acho que muita gente conhece, claro, né? Uma das músicas mais famosas do Eric Clapton. Mas o que eu acho que muita gente não sabe é o que está por detrás da história dessa música. O Eric Clapton era muito amigo do George Harrison. E o George Harrison namorava, quer dizer, namorava não, ele namorou e foi casado com uma modelo chamada Pattie Boyd, né? Enfim, ele casaram muito novos até, assim, o George Harrison conheceu essa modelo no primeiro filme do Beatles que eles fizeram, Hard Day's Night, foi o primeiro filme que eles fizeram, e ela era figurante do set, eles se conheceram e casaram super novos, assim. E, enfim, eles moravam perto do Eric Clapton e eram muito amigos. Acontece que o Eric Clapton ficou perdidamente apaixonado pela esposa do seu grande amigo George Harrison. Ui, e aí, o nome dela era Pattie. E então o Eric Clapton compôs a música Layla para esposa do George Harrison. Claro que ele colocou um outro nome, porque ele não poderia colocar o nome da esposa do amigo dele, né? E aí ele colocou o nome, enfim, compôs a música. Ela ainda, como esposa do George Harrison, já sabia que ele estava interessado, e um dia ele ainda mostrou a música para ela: eu fiz essa música para você. E, enfim, ficou uma relação de estranhamento e tal. Mas com o tempo, o George Harrison separou da Pattie Boyd, e a Pattie Boyd se casou com Eric Clapton, virou esposa dele. E mudou o nome para Leila. E mudou o nome para Leila. A Layla é a Pattie Boyd. E, além da música Layla, a música Something dos Beatles, que muita gente também deve conhecer porque é uma das mais populares, foi composta pelo George Harrison para quem? Para a esposa dele. Então essa mulher, Rony, ela tem 2 músicas das mais famosas no mundo compostas para ela. E Something é uma música que até hoje é executada não só, né, em rádio e tal, e quem gosta, porque no show do Paul McCartney, ele sempre executa essa música, embora seja composição do George Harrison, ele canta muito Something nos shows dele. Então, assim, cara, essa mulher abalou o mundo inteiro, né? E vai continuar abalando, porque são 2 músicas, assim, sensacionais. Mas, assim, o que tem a ver, né? Bom, vou contar a história de mais uma letra de música e depois eu vou explicar por que eu tô falando isso. A música que eu mais gosto dos Rolling Stones chama Jumping Jack Flash.
Para mim é a melhor música que eles têm. E eu também fui ver como é que foi, qual a história da letra da música. E aí, assim, cara, simplesmente o Kate e o Mick Jagger estavam lá numa chácara que eles tinham, um sítio, de noite, muito loucos de álcool e outras cocitas más, provavelmente. E aí o Mick Jagger ouviu um barulho, uns passos e tal, muito doido, e falou, ó, Kate, você tá ouvindo isso aí? Ele, não, tô ouvindo também, cara. Quem será que tá chegando aí? Aí o Kate vira e fala assim, é o Jack, deve estar pulando. O Jack é o nome do jardineiro deles que cortava lá. E na loucura deles, eles achavam que era o Jack, o jardineiro estava pulando na casa lá e fazendo barulho e andando. E aí eles compõem a música Jumping Jack Flash. Né? O Jack era o jardineiro do sítio deles. E eles fazem aquela música sensacional, colocando na música também outros elementos da vida dos dois. Passa lá uma parte que, quando o Mick Jagger foi preso por porte de drogas no carro cheio de droga, tem uma parte que, a parte inicial, a primeira fase é que eu nasci no meio do fogo cruzado, eu nasci no meio do furacão cruzado. E foi o Keith Richards que nasceu em 1943, na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha bombardeava a Inglaterra. Então essa parte da música tem isso aí. Então, essas músicas, essas letras são cheias de história, né? Que quando você gosta da música e conhece aí como ela foi composta, eu acho que isso torna muito mais interessante o produto que você está ali, né? O objeto que você está gostando e adorando se torna muito mais interessante. E por que eu contei essas duas histórias? Porque quando eu vou falar do meu livro, Rony, eu gosto de contar como que eu cheguei nesse livro. Por que eu quis escrever sobre isso? Qual o contexto que está por trás do livro, né? E é o seguinte, em 2018 o Estado me mandou para um congresso em São Paulo, um congresso de 3 dias, um congresso dado por professores da Universidade de George Washington. E George Washington, até 2018 eu não sabia, é um polo de contratação pública nos Estados Unidos. Lá tem cursos, pós-graduação, enfim. E tem muitos autores, muitos professores que são autores lá, que são referências no mundo inteiro. E esses caras vieram aqui para São Paulo para dar o curso. E aí, durante essa imersão de 3 dias, é que eu tive pela primeira vez o contato com um instituto chamado Framework Agreement, que é, em português de Portugal, na União Europeia, traduzido como Acordo dos Quadros. E eu fui ouvindo aquilo, e falando, nossa, mas isso aí é registro de preço, gente, isso aí é registro de preço. Aí falava um pouco mais, eu falei, não, mas isso aí também é um pouco de credenciamento. E aí falava, eu falei, também tem pré-qualificação aí. Então o cara foi falando, e assim, claro, 3 dias de milhares de assuntos, não foi uma imersão em Acordo Quadro, foi uma pequena parte e tal, mas uma parte que me despertou muito interesse, porque em 2018 fazia ali 4 anos que eu estava trabalhando com registro de preços. E aquilo então despertou essa curiosidade. Falei, cara, o que é isso? Eu preciso entender melhor o que é isso. E aí, no intervalo desse congresso lá, acabei sendo apresentado para Virgínia Bracarense, que eu não conhecia também, e conversando sobre isso, ela falou assim, Eduardo, vai ter um grupo de estudos no Ministério da Economia para estudar a cor dos quadros. Você quer participar? Falei, quero. E aí, entrei nesse grupo, tinha um monte de gente do Ministério da Economia, e foi feita uma divisão por países, assim, Chile, Colômbia, Reino Unido, Itália, Portugal, México, África do Sul, Tanzânia. Então, cada um ficou com um país lá, e eu fiquei com os Estados Unidos. Então, ali começou um pouco da minha pesquisa nas compras norte-americanas, no registro, vou chamar aqui, né, no registro de preço norte-americano. Mas ainda foi uma pesquisa muito, assim, superficial. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um projeto de mestrado aqui e vou apresentar no FMG. Vamos ver o que dá. E deu certo. Né? Deu certo, eu passei na prova e o projeto também foi aprovado. E é isso, aí eu fiz o mestrado e a minha dissertação virou esse livro aí. E eu queria entender, Rony, o que tem nesses acordos quadros que a gente não tem aqui. Isso que eu queria entender. Né? Então,
Aí você perguntou qual a importância, assim, né, da gente, o que a gente aprende olhando para fora e tal. A gente precisa olhar para fora para sair da caixinha fechada que a gente mora, que a gente vive. Senão a gente não enxerga, a gente não consegue enxergar as coisas, né? Então, até 2018 eu achava que o sistema de preço era a última Coca-Cola do deserto, porque, bem ou mal, é o único instrumento de contratação centralizado nacional que a gente tem, de compra agregada. Claro que tem algumas experiências estaduais diferentes, tá? Mas nacionalmente falando, é o único que a gente tem, né? E ele é bem ruim comparado com o que a gente tem lá fora. E não é lá fora nos Estados Unidos ou na Europa, é no mundo inteiro. A Coreia tem acordo quadro, o Japão tem acordo quadro, a Austrália, Nova Zelândia. Quer dizer, países orientais que não têm a cultura parecida com a nossa têm acordos quadro. Então o mundo inteiro tem isso, quer dizer, alguma coisa a gente está fazendo de errado aqui. Alguma coisa a gente está fazendo de errado. Então a gente precisa olhar para fora. E a gente só entende isso quando a gente olha para fora. Porque quando a gente está aqui, a gente pode até evoluir, mas não, acho que não passo mais devagar, sabe? Então se a gente não olhar um pouco para fora, a gente não sai do lugar. Tá. Para mim, uma das grandes vantagens do acordo quadro em relação ao juiz de preço, que eu concordo com você, ele precisa de melhoria. Já houve uma evolução em relação ao texto da Lei 8666, mas precisa ainda de melhoria. A grande vantagem do acordo quadro é ter mais flexibilidade, né? A possibilidade de você ter mais flexibilidade. Tem alguma outra coisa que você acha que seria interessante para agregar ao nosso modelo? Se bem que eu nem sei se hoje a gente conseguiria agregar ao modelo do SRP muita coisa sem mudança legislativa, né? Na 8666 teve até um texto publicado pela Virginia, Franklin, eram 5 autores. Eu falo, Virginia, eu nunca consigo Eduardo lembrar. Fiuza. Eduardo Fiuza. Eu usei muito o texto deles, muito, muito. Meu livro, assim. Né? Eram 5 autores, eu sempre esqueço pelo menos um ou dois deles. E eles, na época da pandemia, questionavam justamente o registro de preço. Eles tinham uma sacada que eu achei genial no livro, no artigo, né? Na verdade, foi um trabalho para o IPEA, que foi publicado num caderno do IPEA. Eles falavam o seguinte: olha, o registro de preço que nós temos hoje no Brasil, pela rigidez dele, ele não é eficiente. Mas olha, está tudo bem. Por quê? E a pandemia mostrou isso, né, de maneira muito escancarada. E eles diziam, está tudo bem. Porque, como o texto da 8666 era muito restrito, né, muito pequeno, né, muito curto em relação ao giz de preço, basicamente você poderia apagar o decreto 7892 e fazer um outro decreto com modelo que, aplicando essa plataforma legal, podia criar algo parecido com um acordo quadro. E eu achei a sacada genial. Sabe aquela... Putz, que soltada de poita, quer dizer assim, que sensacional, queria ter escrito isso, eu gostaria de ter escrito isso. E eles escreveram. Só que hoje eu tenho dúvida se dá para fazer isso, pelo menos a nível federal, com um modelo mais extenso, mais analítico, né? Ou você acha que ainda dá, pelo menos parcialmente, para agregar algumas vantagens do acordo quadro ao registro de preço da 14.133? Não, pois é. Então, assim, tem várias características interessantes de lá e realmente eu achei muito anti-estratégico a regulamentação do registro de preço subir para a nova lei. Né, você sabe dessa minha opinião, né, Rony? Eu acho também, você já comentou isso, você também acha É que... minha também, Então, é a minha também. quer dizer, e não foi falta de aviso, sabe, Rony? Porque esse estudo do IPEA, e esse é um deles, tem outros para trás, com o IPEA fazendo um estudo para o Congresso Nacional, quando estava fazendo a nova lei, assim, olha, tem isso aqui para melhorar, presta atenção. E não foi falta de aviso. E aí eles pegam essa grande possibilidade, que é fazer um regulamento massa do RP, e bota na lei. E aí sim, eu acho que congelou a União muito, sabe? Restringiu muito a União, sobrando alguma margem para estados e municípios. Mas vamos falar assim, mais concreto, o que tem de diferença para o pessoal que está assistindo, ver algumas diferenças que tem do acordo quadro. Eu vou chamar de... O acordo quadro é o registro de preço mais bombado, assim, mais vitaminado. É um RP vitaminado, né? E, bom, primeiro exemplo que eu posso dar é o prazo de vigência. Na União Europeia, o registro de preços da União Europeia tem um prazo de vigência de 4 anos. Então, isso já destoa
ou destoava totalmente do 1 ano que a gente tinha aqui, e destoa ainda dos 2 anos que a gente tem agora na nova lei, que é 1 ano prorrogável por mais 1 ano. Nos Estados Unidos, Rony, o acordo quadro lá, ele já nasce com 5 anos, né? Já é o prazo geral, o contratual lá é de 5 anos, e tem uma cláusula que chama Evergreen Clause, que permite que, ao fim dos 5 anos, se for condição vantajosa, pode ir mais 5, mais 5, mais 5, chegando a 20 anos. Então, a primeira coisa que destoa completamente é o prazo de vigência, né? Já começa destoando por aí, dos dois modelos, comunitário europeu e norte-americano. Outra coisa que eu acho assim, que destoa muito é a questão dos fornecedores. É a questão dos fornecedores. Isso eu acho que é o mais, é o central do acordo quadro, é possibilitar esse regime de preço norte-americano, possibilitar que tenha, e europeu também, possibilitar que tenha um ou mais. Quer dizer, você pode ter um? Pode, que nem o nosso. O nosso modelo é unifornecedor. Só um cara está lá. Só um executa, ainda que tenha outros registrados ali, eles só vão executar se o primeiro falhar, né? Exato. Se o primeiro não tiver o quantitativo, ou se ele for cancelado e sair da ata. Exato. E o modelo, tanto o comunitário europeu como o norte-americano, permitem que tenha um pool de fornecedores. Um pool. Um pool de fornecedores que pode fornecer concomitantemente um com o outro. Então, olha só como é que funciona nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um pool de fornecedores no sistema. Aí é o marketplace deles público hoje, né? Hoje eles têm um marketplace público e estão em fase de teste do privado, da plataforma privada. Teste desde 2018. Até um assunto legal para a gente falar aqui daqui a pouco. E esse acordo quadro deles tem diversos fornecedores, centenas de fornecedores. E de 0 a 10 mil dólares, a gente entra no sistema, o cara entra e escolhe qualquer fornecedor. Não precisa ter pesquisa de preço, não precisa ter disputa, simplesmente você entra lá, cara, eu preciso de um computador. Você entra no marketplace norte-americano e se for até 10 mil dólares, você compra. Não precisa fazer pesquisa de preço, não precisa fazer disputa. A única coisa que eles exigem é que tenha um pouco de rodízio entre os que estão lá, sabe? Que tem alguma distribuição. Ok, até 10 mil dólares, o servidor público entra, escolhe e compra. De 10 mil dólares a 250 mil dólares, aí lá já exige que você pesquise pelo menos com 3 fornecedores. 3. Mas não tem disputa, não precisa ter cotação. Você pode, o servidor público pode analisar as condições, os ratings, as notas, né, a avaliação que os outros compradores deram e escolher, porque lá o valor não é o menor preço, lá o valor é o best value, podendo ser traduzido como melhor custo-benefício ou mais vantajoso, que não é nem de longe preso ao preço. Então, ou você avalia, ele tem a discricionalidade de avaliar qual dos 3 é melhor e compra, e a gente passa dos 250 mil dólares para cima. Dali para cima, aí tem que ter uma disputa. Aí eu coloco lá que eu quero comprar um computador e todos os cadastrados vão poder jogar lances para disputa. Então, olha a desburocratização também para pesquisa de preço que tem o sistema norte-americano. Né? E até 10 mil dólares, eles estavam tentando mudar o 10 mil dólares para 25 mil dólares. Eu não sei se já mudaram. E aí essa compra é com cartão. É um cartão lá. Compra lá o mouse, puf, acabou. Vai no computador, compra, acabou. E é assim, né? Precisou, comprou, chega rápido. Então é muito ágil, né? São compras muito ágeis. Bom, prazo, a questão dessa pesquisa de preço, fornecedor. Outra coisa é que tanto na comunidade europeia quanto nos Estados Unidos, você tem a chance de refinar as características técnicas de qualificação técnica no momento em que for comprar. Então, assim, você tem todos os fornecedores registrados. Precisou do mouse? Ah, mas eu preciso de um mouse que tenha um laser, eu preciso que tenha um laser. E os outros não têm, assim, que estão registrados. Mas é mouse que está registrado. Não importa se o botão é azul ou amarelo. Agora, se você precisar de um botão azul ou amarelo, você pode, na etapa de aquisição, na segunda etapa, botar que o botão tem que ser amarelo. E aí vão competir todos aqueles que tiverem o botão amarelo. Eu vou falando assim para a gente entender, né? Então, isso dá ferramentas para o gestor, sabe? São modelagens
que dão alternativas para o gestor e que a gente não tem aqui no Brasil. Mas deixa eu te Então, você fala perguntar, assim, me, per- pode falar, Rony. me permita, aproveitando até a pergunta do André, o André Trajano, o professor André Trajano, ele tinha feito antes, né, sobre diferença entre centralizado e compartilhado e fez um agora. Será que esse modelo pegaria no Brasil? Será que com a insegurança que a gente tem hoje, a nossa cultura, né, a mentalidade hoje em relação ao controle das contratações públicas, será que uma, uma abertura tão grande, uma liberdade tão grande dessa de escolha, não acabaria talvez gerando certa insegurança ao comprador, né? Porque a gente, em outros países, o que nós temos? Nós temos uma presunção realmente de que o comprador público ele está fazendo a coisa certa. No Brasil não é assim, né? No Brasil não é É, assim. No Brasil ele tem que provar que fez a escolha certa, né? a gente E tem uma grande barreira cultural mesmo. exato. Eu acho que o processo acaba protegendo. Por exemplo, quando a gente tem, por mais que eu concordo plenamente com você, né? O critério preço, ele nem sempre é a melhor opção de escolha. Tanto que na nossa vida privada a gente nem sempre o adota, né? Você olha, vai lá numa plataforma como a Amazon, não necessariamente você vai contratar o mais barato, você vai olhar o rating, vai olhar a avaliação e às vezes compra aquele um pouquinho mais caro, mas que você se sinta mais seguro pelas avaliações. Mas para a administração pública, será que tentando aqui refletir, sabe, do que você falou e também no que o André colocou, será que a gente estaria preparado ou a gente jogaria os gestores num grande ambiente de insegurança, dele escolher, por exemplo, B e não A para comprar, que é um pouquinho, B é um pouco mais caro, e depois ser chamado a ter que explicar por que fez isso? Essa parte do US$ 10.000 até 10.000, 10.250.000 é só um pedacinho, sabe? É só um pedacinho de como funciona lá. Uhum, O que eu acho? Bom, a gente tem que olhar. É claro que importar modelos tem que ser importação crítica, evidentemente. perfeito. É claro que as culturas são diferentes. A gente não está num momento parecido com o de lá. Lá a confiança que existe na relação público-privado é uma confiança que não existe aqui. Fato. Não, então, jogar um modelo desse aqui, desse jeito todo que eu falei, não é isso que eu sugiro. Não é isso que eu sugiro. Eu acho que existem alguns aspectos que vale a pena a gente testar se funcionam. A gente não vai saber se funciona ou não até a gente testar. A questão da escolha livre, talvez não seja o momento, mas um modelo multifornecedor pode ser muito interessante. A Raquel falou aí, eu não consigo falar, ouvir e também ler, mas eu vi um da Raquel aí. Dá para melhorar o credenciamento para aproximar o acordo dos quadros. Concordo. Dá para melhorar o registro de preço também para aproximar? Também dá. Dá para melhorar os dois? Também dá. Porque cada um deles, o credenciamento, o RP e a pré-qualificação, tem elementos dos acordos quadros lá fora. Então dá para melhorar sim. Eu não acho, por exemplo, que dá para. Se a gente instituísse hoje por lei federal, acordo quadro, tá, com tudo isso, não ia começar a rodar rápido. Então eu acho que a gente tem alguns elementos que a gente pode ir testando devagar, sabe, Rony? E um deles, eu acho que é, por exemplo, colocar o registro de preço multifornecedor. Seria interessante de testar. Só esse ponto. Agora, se a gente vai evoluir para uma aquisição livre, já é um outro ponto, é uma outra discussão cultural mais aprofundada. Então, eu acho que a gente tem que começar a testar aos poucos alguns elementos estrangeiros para ver se dá certo aqui. Pode ser que não dê certo nada. Beleza, pelo menos a gente testou. A gente tentou, não deu certo, descarta. Já tem um valor, né? Dar errado tem o seu valor, que é ter feito o teste e ter descartado. E vir tentar outra coisa. Então, eu acho interessante, sim, testar alguns elementos. E aí, Rony, eu acho, por exemplo, que tem espaço normativo para município e estado fazer um RP com multifornecedores. Eu acho Concordo. que dá, pela questão da discussão norma geral específica. Agora, para a União não vai dar, porque a nova lei ela é expressa ao dizer que somente pode ter mais de um fornecedor quando aí ela fala assim, as condições que pode ter mais de fornecedor. Então ela amarra. Essa Tá. parte do multifornecedor na União já ficaria mais É, difícil, eu acho. mas tem a linha D lá, fala, não lembro exatamente o texto,
mas ela é meio aberta, né? A quarta hipótese é meio aberta. Teoricamente, ela autorizaria registro de mais fornecedores nessa hipótese mais aberta. Agora, eu acho que é difícil a gente ter essa possibilidade que no acordo quadro eventualmente tem, de você poder ter contratações concomitantes com esses fornecedores. Vai ter Simultâneas. que ser numa sequência. Não, aí, isso que eu tô falando, a contratação simultânea, quer dizer, o pool simultâneo, né? Então, assim, tem lá, vamos supor, 300 fornecedores de computador estão lá no registro de preço. Na hora que for executar, coloca um mini certame para ver quem de novo vai colocar o melhor preço. Perfeito. Porque, enfim, de janeiro a junho, a realidade de preços mudou. Então, coloca para disputar de novo. E se por acaso o cara não consegue mais fazer aquele preço, ele sai, ele é descadastrado e tal, enfim. Então, o credenciamento, cara, eu acho, eu fico um pouco descrente de mexer tanto com credenciamento, porque as três hipóteses, a primeira e a segunda exigem preço fixo pela administração. Já amarra Sim. muito, tá na lei expressa isso aí, o preço é amarrado. E a terceira é de mercado fluido, hoje são hipóteses restritas, embora eu ache que esse conceito vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o conceito de pregão, sabe, Rony? O conceito de pregão não foi sendo elastecido? Eu acho que esse é Foi. o destino do conceito mercado fluido, ele vai começar a ser elastecido. Mas eu não sei se é a ponto de poder comprar mouse no credenciamento, poder comprar material de escritório, sabe? Então, e aí o problema do credenciamento é que o rol é expressamente fechado na lei. Nas seguintes hipóteses, 1, 2, 3. Então, ele não é aberto, ele é expressamente fechado, assim, não é nem interpretativo, é um rol fechado. Quem sabe estados Oh, e municípios podem abrir esse rol na competência específica? É uma discussão interessante também. seria uma Eu, discussão eu, interessante. eu escrevo no meu livro assim, eu fico triste pela amarração que a União sofreu com a lei. E ainda tem um ar a ser respirado pelos estados e municípios ousarem um pouco mais. E feliz por não ter saído na regra de registro de preço a questão das transferências voluntárias, que amarraria os estados a ficar presos ao procedimento da União em transferência voluntária. Então já dá um pouco mais de fôlego para tentar criar um pouco. Isso, Então, isso vira assim, assunto para outra live, né? Isso é assunto para outra. A gente outra. daria uma live inteira para a gente falar, e eu sei que a gente tem opinião similar sobre esse assunto também. É interessante, né? Nos decretos não sai essa regrinha do meu dinheiro, minhas regras, né? Nas ienes é que sai isso. Sinceramente, eu não concordo dessa tentativa de impor modelagem, sobretudo em fase preparatória federal, da fase preparatória federal para estados e municípios, porque os recursos são federais. Eu não consigo nem entender qual é a vantagem, nem concordar com isso. Amigo, a Renata até colocou aqui a linha D, que eu tinha te falado, por outros motivos justificados no processo. Tá? E falando em relação aos municípios, né, a possibilidade deles ampliarem, eu acho que o mercado fluido, acredito que a gente vai fazer o seguinte, eu estou torcendo por isso. Né? Até o professor Marcos Nobre, eu tive a honra de escrever com ele um artigo que a gente defendeu essa tese. A gente tem ali a possibilidade de um balão de ensaio para um marketplace, né? Ou para um acordo quadro. Né? A gente tem um balão de ensaio para testar, talvez, em áreas que sejam mais facilmente regulamentadas como mercado fluido, saúde, TI, combustível, gêneros alimentícios. E aí, dado essa. Deu certo, aí eu acho que a gente tem como criar, assim como surgiu o pregão como uma modalidade paralela ao 8666, vir uma outra lei e criar um outro formato de contratação, vamos chamar aqui entre aspas de modalidade, que seria algo mais próximo de um acordo quadro ou de um marketplace. Talvez seja esse o futuro do credenciamento para mercados fluidos, servir como, digamos, uma espécie de sandbox para a gente testar e aí, poxa, dá para fazer isso? Dá. Então vamos criar um outro modelo paralelo. Ah, Tá aqui, né? ah, Eu li. Isso aí que você falou tá aqui. Eu usei esse livro na minha dissertação muito, então, muito legal, porque a gente quebrou um paradigma de ficar muito preso à norma licitatória para entender que outras ciências precisam. A gente precisa dialogar com outras ciências. Tanto é que, pô, eu sou advogado, mas eu acabei escrevendo um livro carregado de gestão, né?
Porque não tem como a gente fingir que isso não existe, né, Rony? Então, é difícil, Porque é difícil a você é um gente... verdadeiro jurista, meu amigo. Porque você é um verdadeiro jurista. Bobbio, no seu livro da Estrutura-Função, ele diz isso, que é um livro que me marcou, foi no meu mestrado que eu conheci. E ele diz isso: o verdadeiro jurista ele não pode ignorar a realidade, a praxis, né? E para entender o direito, ele usa outra expressão, né? Mas tem que beber, né, do conhecimento de outras áreas sociais, a gestão, a economia, a sociologia, né? O direito, e é interessante esse livro, é muito bacana esse livro, porque o Bobbio, que era um positivista, está, digamos, tentando se encontrar como um pós-positivista, né? Embora respeite muito o poder da regra, ele não é esses juristas da catianga dos dias atuais, não, né? Que dignidade da pessoa humana dá para qualquer coisa, princípio dá pra... Não, ele tem um apego à legitimidade da regra aprovada pelo poder competente, mas percebe que ela é insuficiente. Aí ele diz que para buscar, então, qual é a norma jurídica a ser extraída, eu tenho que olhar outras ciências sociais, entre elas administração. E quando você faz isso, pega esse livro e começa a pesquisar. E repito, e isso é o que me encantou, né, quando eu iniciei a leitura do livro. Você começa a pesquisar direito comparado, que é uma forma interessantíssima da gente tentar buscar conhecimento para compreender as normas a serem aplicadas no Brasil. E quando você estuda, analisa a gestão também, você faz o papel que o jurista, eu acho que tem que fazer nos bons trabalhos produzidos. Então, parabéns, amigo. Parabéns. Obrigado. E assim, a gente tem isso também, tem um alemão chamado Schmidt Asman, que também na década de 90 falava isso, do direito administrativo, né? Então, assim, e o Bob também, enfim. Agora, na licitação brasileira, vocês desenharam uma página nova que é falar, ó, na licitação a gente também tem que olhar para a economia, gente, e outras coisas também, senão a gente não evolui. E aí, Rony, sobre também o comentário anterior, será que funciona aqui e tal? Eu também falo no meu livro assim, né, existem vários aspectos que envolvem uma decisão de um órgão ou entidade sobre centralizar ou não um objeto. Então, são vários aspectos que existem para ponderar. E o que eu digo lá é o seguinte, olha, não tem modelo que dê para aplicar para muita gente igual, não existe. E isso pode ser até de um município do lado do outro, ou muito mais de um país para outro e tal. Então, a decisão a ser tomada tem que ponderar alguns pontos. E isso leva em consideração a cultura jurídica, a cultura institucional, quer dizer, a praxe administrativa daquele órgão e o mercado daquele lugar. É no mínimo essas três coisas que vão dizer para o gestor qual é a modelagem institucional e contratual que ele pode tentar para ver se funciona. Não é nem dizer que vai funcionar, a gente não tem como dizer isso hoje, porque no Brasil a gente não tem dado nenhum sobre isso. Não tem leitura de dado. Isso é outra coisa que eu falo. A gente também não vai conseguir evoluir. Primeira fase de compra centralizada aqui. A gente tem que começar a testar e fazer leitura de dado. Se a gente não testar e começar a fazer leitura de dado, a gente vai continuar dando tiro de sal sem acertar alvo nenhum. Perfeito. Né? Perfeito. Então, se a gente não tiver uma política pública de leitura de dados, vamos continuar no amadorismo e jogando dinheiro fora. É isso que vai acontecer. Então, tem os aspectos que eu coloco aí que tem que funcionar em volta. E esse aspecto crítico do gestor na decisão dele de centralizar, como centralizar, o que centralizar e como ele vai fazer esse teste. Tem objetos que não são centralizáveis. A centralização não é a resposta para tudo. Tá? Parece que, como é a primeira vez que a nova lei trata disso, pode soar às vezes como chegou uma salvação do exterior aí e tal. Não. Primeiro que não é novidade nem no Brasil. Os estados todos têm alguma forma de central de compra. Alguma forma, em algum aspecto. Há pouco tempo atrás, acho que faltavam 2 só ter, há uns anos atrás, numa pesquisa que eu li. Deve ter todos já. Mas é a primeira vez que uma lei federal dá uma diretriz nacional. É a primeira vez. Então, sim, isso tem um impacto. Isso tem um impacto, porque agora é uma diretriz para a alta gestão, e como diretriz para a alta gestão, envolve também atitudes, fiscalização e responsabilização no caso de omissão. Né? Agora é muito doido isso, porque olha só, num congresso que teve em Vitória dos procuradores dos estados, da consultoria dos procuradores dos estados, são modelos tão diferentes
eu acho que é o estado do Acre, a central de compras do estado do Acre, se eu não estou errando o estado aqui, se alguém souber até pode me corrigir, funciona dentro da procuradoria. A central de compras é dentro da... Eu caí para trás, mano. Falei, meu Deus do céu, como assim? Como que acontece? Lá dentro da PGE que se assina o TR, faz pesquisa de preço, tem setor de pesquisa de preço. Isso foi incorporado dentro da PGE. Eu até agora não entendi. Mas isso assim, é só para ilustrar para vocês como os modelos podem ser diferentes entre os estados e municípios brasileiros. Então, mas a gente só vai conseguir pensar modelos se tiver parâmetros de dentro e de fora para a gente tentar e testar. Senão a gente não sai do lugar. Mas, enfim, não se trata de importação de modelo automático e a crítica, muito pelo contrário. Ela tem que ser crítica e coerente com as três coisas que eu falei: cultura jurídica, institucional e o mercado local. Se vai funcionar ou não. Porque pode ser muito bom para a instituição e para as normas que estão ali. Mas o mercado pode responder mal a isso e aí não funciona. Não funciona. E outra coisa é a fragilidade da centralização em alterações de governos. Isso é um ponto, assim, um ponto de risco muito alto. E a gente passou isso aqui em Minas Gerais. Em 2014, centralizou-se muita coisa na CEPLAG, mudou o governo. O erro foi centralizar no final do ano, no final do mandato, porque girando o governo, o outro governo passou um ano desmantelando aquilo que tinha sido centralizado. E agora vamos ter que, de novo, recentralizar. Isso é muito traumático. Gente, não é fácil você construir uma estrutura de centralização de compras. É muito traumático, institucionalmente falando. E não é fácil você manter com virada de governo. Então, se isso continuar assim, a gente também não vai para frente. Então, assim, ou seja, a gente tem que fazer uma estrutura de centralização com alguma robustez normativa para não ficar ao alvedrio de governos desmontar a estrutura. Isso é uma das questões que tem que ser mapeada, sabe? E aqui aconteceu isso. E agora a gente está, né, na liderança da Virgínia tentando recentralizar, com um projeto de recentralização até mais forte do que era lá em 2014, que vigia 2015 e tal. E isso é um ponto realmente de fragilidade. Isso é um ponto de fragilidade. Você acha que... Interessante, eu não tinha pensado nessa perspectiva, né, da mudança de governo. Você acha que a centralização, para um ponto que eu sempre percebi, né? A centralização, por vezes, como você, digamos, afasta um pouquinho essa instrumentalização do processo licitatório da unidade onde surge a demanda, digamos que está mais pressionada, então você talvez perca a sensibilidade sobre alguns pontos, né? Você começa a ter, às vezes, dependendo da estrutura, se não for bem trabalhada, você começa a ter um vai e volta de processo por conta de detalhes que gera atrasos. Então, tem um determinado estado que eu conheço um pouco da atuação, não é Minas, da atuação da central de compras, e o pessoal sempre levanta isso. Olha, o processo vai e passa meses. Então, a média da duração do processo lá acaba sendo mais longa por conta da centralização. Talvez tenha esse desafio também, né? A central tem que atender todo mundo, então as prioridades mudam, a forma como as prioridades são postas mudam, né? Interessante. Então, olha só, e aí tem como combater isso aí também, primeiro com um documento padronizado. Ó, preenche esse TR padronizado aqui, quer dizer, é o modelo mínimo que você tem. Então, e aqui em Minas a gente começou em 2014 sem nada padronizado. Então foi vindo aquele caminhão de processo, de repente, ó, tuf. Claro que não foi um só, foi em 3 ondas. Primeira coisa a fazer, faça em etapas, né? Primeiro alguns órgãos, começa a girar e tal, depois centraliza alguns outros, e num período relativamente longo para você ter amadurecimento antes de receber toda a centralização. Então fazer em etapas é uma coisa interessante. Aliás, eu acho que é indispensável fazer uma centralização em etapas, porque é uma quebra de cultura muito grande. 2, perda de autonomia. Todos os órgãos demandantes detestam perder autonomia. Então, aí, a tensão política para implementar o modelo e a facilidade de, ao virar governo, desmantelar a estrutura. Por isso é interessante ter uma estrutura que tenha uma robustez normativa para não ficar muito sujeita a isso. E 3, o que centralizar? Olha, a nossa experiência aqui foi o seguinte: aconteceu uma fila de processos enormes
E eu achei um grande erro centralizar, por exemplo, com dispensas por emergência. Por quê? Porque tinha uma fila enorme de pregões e tinha concorrência e tudo. E é claro que quando você centraliza, na época foram quase 40 órgãos e entidades. Todas as dispensas por emergência vão furar a fila. E aí, como são 40 órgãos ou mais e tal, todo dia chegava uma emergência que furava a fila. E aí os pregões começaram a demorar muito mais do que demoravam nos órgãos. Entendeu? E aí o pessoal começou a ficar, ó, poxa, vocês melhoraram uma estrutura em tese e piorou a qualidade da nossa compra porque o pregão está demorando muito mais tempo. Então, assim, aqui a gente já ampliando as decidiu. emergências, né? E O atraso no ordinário vai isso, gerando mais emergências. é um ciclo Interessante. vicioso. É um ciclo vicioso. Então, a gente já estudou aqui que COTEP, dispensa por valor, não está centralizado aqui. Eu estou sugerindo, não está isso ainda, para não centralizar a dispensa por emergência. Eu acho um grande erro, um erro que a gente já passou aqui. Questões que são muito particulares dos órgãos não devem ser centralizadas, porque isso atrapalha a estrutura de centralização. Fora isso, objetos muito singulares também não vale a pena centralizar. É melhor que o órgão... Singulares e críticos, né? Vamos supor que uma empresa, uma entidade que faça vacina ou que trate de doação de sangue e tudo, que compra muito objeto de laboratório, é uma coisa muito específica. Cara, não centraliza não, porque isso não é padronizável. Interessante. Isso não vai ser bom. A Vivi Masfone, professor Viviane Masfone, ela colocou aqui, né? Que a questão da instrução processual, quer queira, quer não, você começa a ter. Instrução e priorização, você começa a ter, às vezes, uma falha de comunicação. Então, uma solução, pelo que eu estou entendendo, que você está muito bem colocando, ao invés de centralizar tudo, vai centralizando aos poucos e definindo algumas áreas que, olha, isso aqui é melhor ficar por aí mesmo, né? Então, teoricamente, como cada demandante vai ficar ainda com um determinado nicho de demandas ou um segmento de demandas, alivia a pressão sobre a central e, ao mesmo tempo, ele consegue resolver essas demandas por ele próprio, né? Bem interessante. Outro exemplo é a refeição de presídio, que também foi centralizado, que eu falei, gente, isso aqui não faz sentido centralizar a refeição de presídio na CEPLAG para a segurança pública, não faz sentido. E é claro que a refeição de presídio sempre furou a fila, porque a gente sabe muito bem o que acontece quando a comida não chega no presídio, né? Então, assim... A Virgínia entrou, viu, para lhe fiscalizar. Pronto, agora a Virgínia vai brigar comigo, porque a gente eu já falei, Virgínia, não bota a refeição de presídio aqui. Ela falou, vamos botar assim. Eu falei, gente, não bota a refeição de presídio aqui, mas ela quer botar. Agora, o grande lance esses objetos mais particulares podem ficar por uma outra etapa, pode até ser centralizado, Rony, mas no momento em que a central está madura, está muito madura e girando muito bem. Aí você pode, aos poucos, pegar alguns objetos mais específicos para testar se funciona. Beijo, Virgínia. Um beijo para você e para a Alice, a nossa Alice das licitações. Entendeu? Então você pode aproveitar a estrutura mais madura para depois colocar uns objetos mais críticos de outros lugares para ver se aí, enfim, vai estar madura, com documentos padronizados mais robustos, que já foram testados, e aos poucos assim amadurecendo a estrutura. Então, é mais ou menos por isso aí. Então, assim, nem tudo são flores de centralização. Essa é a questão. Não são mesmo. São vários desafios que tem, inclusive de ordem econômica, né? A abordagem que vocês fazem no livro de vocês. Por exemplo, o monopsônio, que é o contrário do monopólio, vamos dizer assim. Exato. Quando você concentra muito poder na mão de quem compra. Por que isso pode ser um problema econômico, Rony? Porque o Estado vai estar ali contratando para 50 órgãos e entidades com poder de compra absurdo, e ele vai ter na mão dele aquela empresa. Ele, com um estalar de dedos, quebra a empresa. Ele acaba com a empresa. E outra coisa, ele vai acabar sendo um agente que pode embarrear novos entrantes no mercado. Você não consegue. Os novos entrantes vão chegar e vão falir, não vão conseguir. Perfeito. Então, existem muitos problemas de ordem econômica também que tem que ser mapeados para que também não tenha problemas de mercado. Para que você não afaste novos fornecedores a aparecer, senão você vai criar essa estrutura de monopsônio que
não é benéfica, né? Que se não for tratada, bem tratada, ela pode ser perversa com o mercado e com as empresas envolvidas naquele nicho. Então, nem tudo são flores, mas a gente precisa levantar todos os pontos ruins para conseguir mapear como gestão de risco de uma estrutura centralizada. E aí sim tentar não cair nessas armadilhas. É isso, sim, não é fácil, né? Você juntar uma heterogeneidade de interesses num lugar só, não é fácil. A perda de autonomia é muito traumática, assim. Depois que a gente centralizou aqui, e a norma saiu e centralizou, e o cara perdeu competência, ainda tinham reuniões que o gestor falava assim, como é que pode alguém decidir se eu posso ou não contratar por exigibilidade? Não é possível. Então, tinha isso, mesmo depois, e isso vai acontecer com todo mundo. Mas é uma chave que a gente precisa virar, e aí essa é a importância de ter saído a regra na nova lei. Porque agora é uma lei federal que está dizendo, essa norma é uma norma nacional, evidentemente, essa diretriz, e é isso, a gente vai ter que... Não tem mais opção de não usar. Pronto, assim, a gente não tem mais opção de não usar a central. A questão é como usar uma central. Na dimensão de estrutura, central de compras, e qual instrumento contratual usar. O que fazer com o RP, com o credenciamento e com a pré-qualificação para ajudar numa compra centralizada. Então, perfeito. A gente tem muita coisa para evoluir e andar ainda. Muita coisa. Perfeito. Mas temos que começar. Muito. Eu achei muito interessante você falar isso, porque é uma coisa que ninguém fala, ou pouca gente fala. Eu particularmente defendo isso nas aulas e no livro também. É que o registro de preço, quando a gente vai lá para a 8666, o registro de preço na 866, e acho que no primeiro regulamento dela, que foi ainda em 98, ele era um instrumento ali que servia para o gerenciador, né? Com o segundo decreto 3931 que ele passa a ser realmente um instrumento auxiliar, que serve para o gerenciador, os participantes e os não participantes. Então a gente começa a compartilhar a ata. E nada, em vez de era decreto, né? Nada impede que a gente evolua os outros instrumentos auxiliares que você citou, como a pré-qualificação permanente e também o credenciamento, até porque o registro cadastral já vai ser compartilhado, ele vai ser único, né? Ele vai ser único, para que a gente compartilhe essas outras ferramentas, né? Se a gente fez isso no registro de preço através de decreto, nada impede que através de regulamentação, mesmo a lei não falando expressamente sobre esse compartilhamento, a gente possa também ter esse compartilhamento. E o ganho, se você junta, digamos, um registro de preço, podendo compartilhar, o credenciamento podendo ser compartilhado e a pré-qualificação e o registro cadastral compartilhados, aí você vai poder ter, sim, modelagens bem próximas aos acordos quadro. Você concorda? Esse compartilhamento que você falou de credenciamento e, enfim, dos instrumentos auxiliares, que eu sou favorável no livro, com fundamento justamente no seu livro, que você tem a sua opinião e eu concordo com ela, também acho que podem ser compartilhadas, não tem nenhum impedimento legal para ser compartilhadas. E tem até que realmente se debruçar sobre isso. O que eu acho mais difícil, no primeiro momento, por exemplo, quando a gente for regulamentar o compartilhamento da pré-qualificação ou do credenciamento, a gente vai acabar caindo num regulamento parecido com o RP, com esse negócio de participante, de adesão, como é que é. A execução vai começar a ficar parecida. Né, talvez seja um desafio, assim. E o RP já está meio que pronto, o funcionamento de gestão dele. Então... Rapidinho, desculpa, não tinha visto a referência, não. Muito obrigado. Muito me honra ter meu livro citado aqui. Fazer como o Marcos Nóbrega fez comigo, né? Quando ele viu meu livro, eu falei que citava vários artigos, né? Eu já achava bom, agora é que eu acho bom mesmo o livro. Ô, Rony, sei lá, eu acho que tem uns 4 ou 5 livros seus nesse meu livro aí. Mas uma vez quando eu conheci a professora Maria Silvia, lá em 2019, no IBDA de Campo Grande, a Raquel muito gentilmente me apresentou a ela, né? Eu era só espectador, mas a Raquel me levou lá na sala de conferencistas e me apresentou a Maria Silvia. E eu entreguei o primeiro livro de ilustração que eu escrevi para ela. Falei, professora, muito prazer, que honra e tal. Aqui eu já tinha escrito a dedicatória para ela um dia antes, assim. Passei, o que eu vou escrever, meu Deus, para Maria Silvia Zanella de Pietro. Fiquei lá, sentado na mesa do hotel à noite, pensando e escrevi.
e entreguei para ela. E falei assim, professora, a senhora é referência aqui, viu, no meu livro e tal. Aí ela falou assim, aquela cara doce dela e tal, ela falou assim, ah, eu Porra. acho bom, senão eu não ia nem pegar nesse livro seu aqui. Falou assim pra mim, senão eu nem ia Ah, querer. Eu comecei a rir, ó. ah, Gente, é tipo isso, viu, Rony? Acho me bom que tem, senão eu não quero nem receber esse livro aí. me apaixonei pela professora de Pietro. Puxa vida, Ela é conheci ótima, esse ano, ela é uma pessoalmente. graça. Ela é uma Sensacional, graça. sensacional. Ó, estão perguntando aqui pelo livro, Aliar Treinamentos, perguntou qual o nome do livro. Pessoal, esse livro aqui, Centralização de Compras Públicas no Brasil. O livro é excelente, 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 excelente mesmo. Né? Eu já comecei a ler. Então, o livro fala sobre compras compartilhadas. Primeiro, faz um histórico interessante do modelo de acordos quadros, de compras compartilhadas em outros países, Estados Unidos, na Europa. Faz um excelente apanhado, excelente pesquisa, muito rica. E depois trata sobre registro de preço, a modelagem brasileira, sobre as vantagens e desvantagens. É um livro, eu diria que o melhor dos que eu li sobre compras, centralização de compras, sem dúvida. Parabéns, parabéns mesmo. Meu amigo, parabéns pelo livro. Estou doido para finalizar. Pode ter certeza, vai estar na próxima edição do meu livro. Pode ter certeza, já fiz um monte de separação aqui, né? Desculpa, eu vou riscando meus livros aqui e separando trechos que achei bem interessantes. Parabéns, parabéns mesmo. E aí você tem um cupom de desconto, né? Então quem está interessado, o, o Eduardo trouxe um cupom de desconto para gente. Aliar Treinamento está perguntando onde comprar. Nas melhores livrarias, ou então no site da TOF. É TOF ou TOT? Tote, fala Tote TOT. mesmo. TOT. THOTH, editora Tote. Então, Editora é, TOT. E aí tem um editora cupom Tote. de desconto, não é isso? Tem o cupom de desconto feito exclusivamente para a live do Rony, viu, Rony? Ah, que Exclusivamente. legal, que Eu não sabia legal. nem que podia obter um cupom desse, descobri hoje, porque você falou assim, ah, se tiver um cupom, eu falei, não tem não, mas eu vou tentar. Na hora a editora mandou assim, tup. Então olha só, gente, editora Tote, quem tiver interesse no livro, né, entra no site e o cupom é Centralizacão15. Centralização sem o C cedilha e o tio, é lógico, 15. Centralizacão15. Então é o cupom Tá. de 15% de desconto. Esse cupom vai ficar válido até sábado. Ele é válido até sábado. Então quem tiver interesse em entrar no site da editora Sorte, Centralizacão15. Ô, Rony, eu nem tinha pensado assim, mas como é que faz um Obrigado, Renato. sorteio? Isso, olha aí, Renata, muito obrigado. Eu até podia fazer um sorteio de um livro aqui, mas eu não sei que ferramenta que se usa. Às vezes, Ah, eu vou lançar um sorteio no Instagram, aí a pessoa vai lá, né? Eu vou fazer isso aí, sortear um livro para quem. pronto. É, vamos fazer o seguinte, a gente depois, numa outra live ou mais pra frente, a gente pensa nesse sorteio. Nesse sorteio. Porque senão o pessoal vai ficar esperando o sorteio e não vai aproveitar esse cupom de desconto. Pessoal, É deixem até sábado. de amarro. É até sábado. Não perca a oportunidade. O livro está realmente excelente. Quem for mexer com registro de preço, quem for mexer com regulamentação, não perca a oportunidade de pegar esse livro. Esse aqui está infungível. Não tem quem compre mais não, que está infungível, está com a dedicatória, né? Mas vale muito a pena. Eu assino embaixo. Parabéns, parabéns pelo livro, viu, meu amigo? Para a gente fechar, queria fazer uma última pergunta. Eu acho que a gente pulou. A nova lei fala sobre regulamentação, você até já citou, e ela induz também que os próprios municípios, né, se reúnam para as compras. Você acha que com a 14.133, com as dificuldades dos municípios para aplicar, sobretudo, a fase, digamos, da fase preparatória, né, aqueles instrumentos, você acredita que a gente vai ter um grande impacto na ampliação dessa centralização de compras? Quer dizer, os municípios eles se reunirem, porque assim eles vão conseguir montar uma equipe com menor custo para eles financeiro, que tem a capacidade de executar, sobretudo, essa fase preparatória mais robusta da 14.133. Você acha que a gente vai ter um grande impacto na ampliação dessas centralizações de compras que são feitas, seja por órgãos públicos reunidos, em atas corporativas, como a
gente chama em Pernambuco, ou mesmo às vezes por consórcios que acabam fazendo compras centralizadas para diversos municípios, você acha que a gente vai ter uma ampliação desse movimento que já começou um pouquinho desde a década passada? É, eu acho que vai ter uma ampliação sim. Agora é ver como que os municípios vão se organizar. Primeira coisa, eu acho que os municípios não estão limitados a fazer uma central por meio de consórcio, embora a lei eu acho que pecou um pouco nisso Perfeito. aí, né? Mas não acho que existe essa limitação. E não tem que se limitar Concordo. só ao consórcio, não. Talvez surjam outro tipo de estruturas intermunicipais interessantes. Um município pode, de repente, querer ser a Perfeito. central e, ó, que querem aderir, vem cá que eu compro para vocês, sem ser uma central. A Perfeito. questão é que vai ter que ter, Desculpa, Rony. me permita. Perfeito. Porque assim, juridicamente o que é? É competência, delegação de competência. Juridicamente é isso. Eu não preciso ter consórcio para ter delegação de competência entre órgãos administrativos. Concordo plenamente com você. Ó, o Francisco, um abraço, Francisco. Lancei o livro junto com ele lá no EBDA. Ele tá aí. Virgínia, pode deixar que vai ser uma dedicatória para Alice, sim, viu? Com certeza. Então, assim, vai ter que ser. O ruim do consórcio, não é assim o ruim, é você conseguir congregar tantas forças políticas num lugar só e funcionar. Isso é o Sim. mais, assim, difícil para um consórcio funcionar. Mas eles vão ter que tentar, porque uma coisa é fato, os municípios não vão conseguir sozinhos dar conta da nova lei, não vão. Assim, grande, né? Grande parte. Então, ou eles vão ter que tentar fazer o consórcio, que tem esse desafio de congregar a força política junta, ou encontrar outras formas de atuar em conjunto, né? Isso vai ter que acontecer. Isso vai fortalecer sim, Rony, vai fortalecer, senão não vai funcionar. E o desafio é também encontrar outras formas que funcionem que não sejam só a forma consorcial. Acho que é por aí. É, talvez até porque o consórcio exige um compromisso, digamos, mais que perdura por mais tempo, né? E às vezes são necessidades pontuais. Acredito que outras formas de cooperação entre os entes municipais podem sim ser feitas, né? E eu vejo assim, se dentro do Estado foi difícil a perda de competência, assim, dentro do mesmo lugar onde todo mundo está sentado uma sala do lado da outra, que é a cidade administrativa, com todas as secretarias, imagina juntar um monte de municípios e o prefeito perder a autonomia. Olha como é difícil isso. Mas vai ter que acontecer, de uma forma ou É, de outra. Porque aí os tribunais de contas vão começar a cobrar dos municípios, e aí eles vão ter que tomar alguma atitude. concordo, concordo. E assim, em muitos casos vai ser um avanço, significará um avanço, né? Significará um Uhum. avanço e até para os municípios saírem um pouquinho dessa desculpinha. Ah, não tenho condição. Estava no evento em Goiânia, um município com acho que 7.900, 7 mil, ou 9.700 ou 7.900, né? E eu encontrei algumas alunas que estavam lá, já estão Uhum. fazendo a nova lei desde o início do ano, né, com licitação eletrônica. Então tem muita gente que tem dificuldade, tem muita gente que tem desculpa também, né? E para aqueles que têm dificuldade, essa união, essa cooperação entre municípios pode ser uma boa solução para superar esse problema. O problema é que a gente está numa inércia psicológica total e com fuga. A fuga da nova lei, porque está todo mundo, temos que fazer todos os editais da 866 saírem. E aí essa fuga está em massa acontecendo e a nova lei está ficando para lá, para depois. Tá? Então esse processo de fuga está acontecendo, está acontecendo. É verdade, amigo. Amigo, a gente passou já um pouquinho do tempo, conversa com você flui fácil, né? A gente passou um pouquinho do tempo, e eu até tinha te pedido para a gente antecipar por conta vou prestar apoio a um amigo que teve uma perda de um doente querido agora, mas quero te agradecer muito, muito mesmo pela presença, reiterar parabéns pela excelente obra que você escreveu. Pode ter certeza que você está contribuindo muito para o nosso direito administrativo, né, para o aperfeiçoamento das compras públicas. Recomendo a todos, pessoal, comprem esse livro, aproveitem aí o cupom de desconto, né, que o Eduardo trouxe para todos nós. Aproveitem, comprem o livro, leiam esse livro. Pode ter certeza, para quem trabalha com licitações, quem trabalha com registro de preço, quem trabalha com regulamentação na área das compras públicas, esse livro tem vários insights excelentes, vale muito a pena. Ó, a Renata está dizendo que já comprou. Ah, Renata, Valeu, legal. Renata. Eu assino embaixo. Pode ter certeza que você vai gostar muito do livro. E, amigo,
muito sucesso, parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pelo exercício vocacionado para a advocacia pública, né? É muito bom ver procuradores, advogados como você, como o Anderson, como a Raquel, né? Michele e tantos outros colegas que sabem o papel que nós precisamos ter, né? De enfrentar os dilemas, né? Não apenas de uma maneira conservadora e para autopreservação, mas enfrentar os dilemas para aperfeiçoamento das contratações públicas do nosso modelo de licitações e contratações, tá? Então, parabéns, você representa muito o que nós temos de melhor na advocacia pública. Ô, Rony, eu que te agradeço, cara. Eu que te agradeço e você é uma figura inspiradora, viu? Não só pelas coisas que você fala, mas pelo que você escreve, tudo. Eu acho que você é uma inspiração para todos os juristas e os advogados públicos. Continue sendo assim, viu? Instigando a gente a melhorar. E, cara, o convite foi, assim, 10, uma honra. Muito feliz de participar Honra para aqui. mim. Tô realizado, cara, de estar aqui trocando essa ideia com você, com o pessoal que te segue. E queria convidar todo mundo também, ó, repetindo, né, o cupom Centralizacão15, tá, gente, até sábado. Queria convidar todos se tiver Gilson, dúvida, alguma coisa. segue o perfil, pessoal, segue o perfil do Eduardo. O perfil é licitação. O perfil é licitação descomplicada. Licitação Licitação descomplicada. descomplicada. Pronto, E o sigam. meu pessoal também, que é Eduardo Grossi, F de faca no final. Então, sigam os dois, qualquer coisa a gente vai conversando por lá também, fiquem à vontade. E, nossa, vi tantos amigos participando aí, Frederico, Camila, Raquel, Darlene, vi tanta gente, obrigado e outros tantos que não vou lembrar que passou tanto, eu não consigo falar, ouvir e ler ao mesmo tempo, tenho muito problema com isso, mas obrigado por terem comparecido, muito legal, valeu demais. Davi também aí, Turma um boa, turma abraço, boa que gente, veio aqui. valeu, Rony, Valeu, brigadão meu aí, ó, amigo. boa sorte no apoio ao seu amigo aí, viu, meus sentimentos, Valeu, vai lá, amigo. Um abração, fica com Deus. abraço, Rony, até Até a mais. próxima. Até a próxima.